Você tem uma máquina previsível de vendas? Você gostaria de ter? E se eu dissesse para você que eu vou neste vídeo e na planilha que você vai ver, você vai aprender a montar a sua previsibilidade de vendas. Você vai entender por que isso é importante e por que isso vai mudar a vida dos seus resultados. Esse vídeo, esse produto é feito para gestores de vendas. Se você hoje tem um time de outbound, se você tem um time fazendo prospecção ativa e você não tem previsibilidade da sua máquina, você está semi-morto. Meu nome é Malci Nascimento, eu sou co-fundador da Speed, hoje eu sou o seu host aqui. Eu vou entrevistar uma pessoa muito especial e a gente vai te dar uma calculadora de outbound gratuita. Vai mudar a sua vida, tá certo? E se você já é gestor, esse vídeo também vai mudar a sua vida, porque a gente vai falar de benchmarks, como você faz para mudar as birimbocas da parafuseta que vão gerar mais resultado para você. Ou seja, tá preparado, preparada? Agora eu vou conversar com o Davidson, sócio e fundador da A-Play, empresa de consultoria. Os caras são incríveis, especializados no mercado B2B e que me apresentaram a calculadora que eu mencionei. Davidson, seja bem-vindo. Esse produto aqui, esse infoproduto, essa isca, esse material, ele vai ser um material focado em gestores. Então, a gente vai falar a língua mais, com linguajar, com a parada mais elevada. A gente vai pedir para o editor colocar embaixo, quando precisar de alguma legenda, alguma coisa, a gente pede para a galera dizer. Mas, Davidson, me diz uma coisa. Quais são os principais benefícios de utilizar a calculadora de leads? Obrigado, Malcir. Poxa, essa apresentação inicial, ela chega a dar uma barrinha de energia, né? Um Red Bull aqui, nós estamos gravando de manhã, né? 9 da manhã. Quando a gente pega essa parte do funil e a gente conversa, né, com gestor de venda, coordenador de venda, ou empresas, né, um pouco menores em que o próprio proprietário ele assume também essa visão, muitas vezes eles têm dúvida, falam assim, tá bom, eu atuo em venda, mas quantos leads que eu preciso tratar para gerar o número de vendas que eu preciso? Tá bom, minha conversão, ela tá boa ou tá ruim? Ou seja, às vezes falta uma referência de mercado. Isso é uma coisa muito ruim quando a gente não tem, né? Faz o número, a gente não sabe se é com a gente que tá ruim e o mercado tá fazendo super bem, ou se o negócio mesmo é ruim, né? Ou seja, o negócio, sei lá, de prospecção em determinado mercado, ele é pior do que outros segmentos. O que a calculadora, o que a gente fez é pegar um benchmark de mercado, de que a média de cada 100 leads eu vou fechar 3 e conseguir desdobrar isso etapa a etapa. Assim como o meu negócio, eu sei o seguinte, peraí, se a média é 3% e eu tô fazendo 5%, poxa, eu tô excelente, tô voando. Pode ser que no meu segmento seja mais alto, mas pelo menos é uma boa referência, né, se eu não tenho nenhuma. Então o principal benefício é esse benchmark. Segundo benefício, Malcir, eu saber qual demanda que eu preciso para atingir o meu gap. O que é gap, né? Imagina, você está vendendo, e aí quem está nos ouvindo, vou falar para responder, que eu sei que faz parte da metodologia de venda da Speed, eu sei, 2 grandes perguntas. Quanto você está vendendo hoje? Poxa, eu estou vendendo, imagina aí, pausa, anota aí no papelzinho, poxa, estou vendendo 10 contas hoje, tá bom. E quanto você gostaria de estar vendendo? Poxa, eu gostaria de estar vendendo 13 contas. Peraí. 10 você está vendendo, você gostaria de vender 13, você tem um gap de 3 contas, esse é o objetivo, tá bom. Quanto você precisa de leads, ou seja, qual a demanda que é necessária para você conseguir fechar as 3 contas que você precisa. Então, saber o que é necessário para atender especificamente o seu negócio é o segundo grande benefício. E o terceiro, que nas conversas que a gente sempre tem aí com os gerentes, coordenadores, é o sonho de consumo, Aaron Ross que fala sobre isso, previsibilidade de vendas. Puxa, cara, você começar um mês que vendas é osso, né? Trabalhei diversos anos, cara, mal se vive disso. Cara, não é uma tarefa fácil, né? É bem árduo. Você conseguir ter previsibilidade, assim, peraí, se eu conseguir atingir esses milestones etapa a etapa, a tendência de eu atingir resultado é muito bem. Então, resumindo as 3 que nós conversamos, conseguir saber uma referência de mercado, ou seja, o que é essa taxa de conversão? Na calculadora a gente fala de cada 100 leads, eu tendo a fechar 3. O segundo deles, eu saber qual a demanda para atingir o meu gap. E a terceira deles, eu conseguir ter uma previsibilidade do meu funil. Gestor feliz, sócios felizes, investidores felizes, todo mundo feliz quando você tem previsibilidade, ou seja, você faz uma máquina de moer carne. É o termo que eu uso muito quando a gente fala da nossa máquina de vendas aqui, é que a gente bota R$1 do outro lado e sai 4 do outro lado. Isso é incrível, todo mundo gosta disso. Não quer dizer que o jogo tá fácil.
definitivamente não é fácil, mas quer dizer que você tem previsibilidade. Só uma coisa. Antes de eu fazer a próxima pergunta, deixa eu contar uma história pra você sobre isso. Uma vez eu fui, lá no início da carreira, bem novinho, né? Mais animação. Como é que fala? Mais animação do que juízo naquela época, né? Eu tive uma conversa com a VP de vendas da C&A. Eu era líder lá da C&A e tal. E a gente fez um resultado muito massa de venda. Cara, bem massa. Eu falei, pô, show de bola, né? Pô, essa mulher vai elogiar, vai falar que a gente tá mandando muito bem. Lembro do nome dela, não falou só, Regiane era o nome dela. E ela falou o seguinte, pô, bacana, Davidson. Isso vai ser um voo de galinha ou é constante? Eu falei, caramba, nunca ouvi falar de voo de galinha na época. Ou seja, você faz um resultado bacana, festa, champanhe, mas no próximo mês, cara, isso volta, isso dá um desânimo grande. Talvez seja uma boa analogia para previsibilidade. Uma coisa muito importante, Davidson, é o seguinte, eu tô aqui, eu faço parte da Speed há aproximadamente 5 anos, nessa altura do campeonato, e eu já fiz milhares de demonstrações para clientes que estão implementando outbound, ou que tem outbound implementado, cliente de grandes empresas, e assim, a quantidade de gestores que entendem os seus benchmarks em cada etapa desse funil que está na tela de vocês é ridiculamente baixa, ou seja, de cada 100, eu vou dizer que 1, 2, no máximo, efetivamente entendem os benchmarks e quanto carne ele tem que botar em cima do funil na máquina de moer carne para sair embaixo as vendas dele. Isso é tão ridiculamente, me arrepio, porque isso é tão ridiculamente importante que o gestor não tem como ter sucesso comercial se ele não souber as etapas do processo. E a implementação dessa calculadora que está na tela de vocês foi um divisor de águas para a gente, porque agora a gente consegue dizer para a pessoa, não é axiologia, amigo, tá aqui, ó, tá na sua frente. Outbound funciona desse jeito, é previsibilidade, é volume, é processo, e não adianta você fazer uma prospecção aqui ou outra acolá. Isso não existe, né? O que existe é você trabalhar todas as etapas todas as etapas de forma que você consiga cientificamente, porque vendas é isso. Uma vez foi você, né, Davidson, que falou que vendas é um pouco de arte, um pouco de ciência, um pouco de não sei o que, de processo, muito processo, né? E se você está falhando em alguma etapa do processo, você está morto. Ou seja, no topo do funil, se você não está usando um gerador de leads incrível para gerar as leads lá em cima, você está morto, porque você não vai gerar demanda suficiente. Muitas das empresas do Brasil fazem prospecção, pegam os dados para fazer prospecção ativa, Davidson, na unha. O cara vai no Google e vai buscando os dados na unha, vai no LinkedIn e faz isso. Ou seja, ele não vai ter nem volume nem qualidade dos dados dele. Se ele está fazendo um processo porco, no processo de, depois que ele marca o agendamento, ou seja, se a demonstração dele não é boa, ele está morto também, porque ele vai converter muito menos. E aí ele fica bravo, chateado, porque ele não está vendendo, porque ele não está conseguindo gerar resultado, e assim por diante. E se ele seguir as etapas, se ele buscar os benchmarks, é um puta do norte. Numa comparação assim ridícula, é mais ou menos o seguinte: uma pessoa que tem 1,82 de altura, que nessas devidas situações aqui, qual é o peso que a pessoa devia ter? É tal. Isso é o seu benchmark. É o MC, então, né? Nesse caso, um grande? Exatamente. Ou seja, se você está acima disso, você está acima do peso. Se você está abaixo disso, você está abaixo do peso. E é esse o jogo. A gente tem que buscar esses números, porque tudo, absolutamente tudo no mundo tem benchmark. E quando o gestor entende isso, muda a vida dele. É isso mesmo? É isso aí, perfeito. Não adiciono mais nada. Show de bola. Veja só, se eu sou um gestor de vendas, tá? E ele está querendo entender a capacidade produtiva dele, como a calculadora pode ajudar ele? Duas grandes formas. A primeira a gente comentou de forma breve. Eu saber o seguinte: qual é o meu gap de venda? Ou seja, o que está faltando para atingir a meta? Né? Talvez essa seja a melhor pergunta do que gap. Quanto está faltando para mim atingir a meta? Poxa, estou atingindo a meta. Quanto que está faltando para mim ganhar o super bônus, ganhar o acelerador de comissão? Poxa, está faltando X vendas. Quantos leads eu preciso? Mas o principal benefício para esse gestor
e tu comentou ali, eu tenho uma visão do que eu espero etapa a etapa. Vamos colocar aqui quais são as etapas que eu acho que estão aqui na tela, né? Olha as etapas do processo de outbound. Lista, e a Speed daí ajuda demais, né? Eu preciso gerar uma boa quantidade de leads. Então vamos lá. Olha o que é o benchmark de mercado. Ele fala, ó, de todo mundo que eu tiver lista, eu não vou conseguir o contato de todo mundo. O benchmark já tá falando isso. Pô, não adianta você ter uma expectativa diferente, porque, poxa, adoraria ter isso. Não conheço ferramenta. Com a Speed, nós estamos falando de 80%, ou seja, de cada 100 que eu tiver de lista, 80 eu vou ter contato. Talvez se eu fizer isso no Google, eu vou ter isso para 40. Se eu pegar uma plataforma que não seja boa, não conseguir enriquecer, como a gente conhece bem a fundo a Speed, talvez eu vou ter 60. E você pode, inclusive, fazer um exercício. Olha, não, Davidson, não é 80, hoje eu faço a 60. Olha o que dá o resultado nas suas vendas. Então tá. Então, peraí, de cada 100 da lista, 80 tem que ser lead, tá bom. De todo mundo que é lead, todo mundo vai estar interessado no meu produto? Não. Olha o que ele está falando. Em média de mercado, de cada 10, 3,9. Vamos arredondar? De cada 10 pessoas que eu tenho contato, não é da lista, é de que eu tenho contato, 4 vão estar interessados no meu produto. 4 vão falar assim, poxa, talvez isso faça sentido. Talvez a Speed faça sentido. Talvez o iPlayer faça sentido. Talvez o tabuleiro de xadrez ali do fundo faça sentido. Beleza. Todo mundo que está interessado vai comprar? Poxa, primeiro que talvez esse gestor, ele ainda não deveria pensar em vendas sobre isso. Qual é a próxima etapa depois do interesse? É o marcar reunião, né? Ele só está interessado dessa abordagem inicial. Agora, vamos entender as necessidades desse cliente? Vamos fazer a demonstração do nosso produto? Vamos negociar preço? Então, de cada 10 que a gente conseguiu estar interessados, falando, cara, eu topo bater um papo contigo. 31%, 3 deles, de cada 10, 3, vão marcar a reunião contigo. Você vai conseguir sentar com ele e marcar essa reunião. De todo mundo que marca a reunião, vai fechar contigo? Todo mundo que já vendeu sabe que não. Adoraria ser isso, mas a vida real não é. O que é benchmark de mercado? De cada 10 que eu consigo marcar a reunião, 3. Ou seja, respondendo diretamente, Auxílio, eu quis falar bastante ali das etapas. O grande benefício do líder é você conseguir saber o que você espera etapa a etapa. Então, olha, se eu não estou gerando lista, a probabilidade de eu vender é muito baixa. Estou gerando lista, mas meu time não está conseguindo executar, não está fazendo reunião, não tem milagre. É simplesmente eu pego, mudo ali na calculadora algum percentual, não é mais 39%, é com 20%. Seu número de vendas vai diminuir. Então, o principal benefício é saber muito claramente o que se espera etapa a etapa. Você consegue gerenciar melhor seu time. Poxa, então peraí, eu estou gerenciando ali o Davidson. Quando eu olho o benchmark, ou comparando o Davidson com outros membros da equipe, eu estou olhando aqui do lado que eu tenho a calculadora aberta. Poxa, o Davidson tem uma boa taxa de reunião, em vez de 31%, ele está fazendo 45%. Poxa, bacana. Só que, poxa, lá no fechamento, em vez de 30%, ele está fazendo 15%. Eu vou treinar o Davidson na abordagem inicial ou vou treinar o Davidson na demonstração? Na demonstração, ele está arrebentando na abordagem inicial. Ou seja, o funil etapa a etapa, como a gente tem aqui na calculadora, direciona quais são as ações do líder. Eu brinco assim que um líder que não conhece bem o seu funil, ele realmente tá jogando um jogo de espada e talvez tenha pessoas com umas armaduras um pouco mais fortes. Perfeito. Veja que aí a gente já está pulando para um outro nível, que assim, primeiro o gestor precisa entender o funil dele, as etapas do funil dele, que é o que você falou, né? É a abordagem, agendamento, não sei das quantas, isso tudo é super importante. E gestores que fizeram o processo, eles têm grande vantagem, porque quando eu treino os meus times, eu posso dizer para eles, meu amigo, eu já fiz milhares disso aqui, eu sei exatamente qual é o percentual, o que não é, quais são as objeções, eu sei, eu fiz. E o gestor Nutella é aquele cara que nunca fez uma prospecção na vida, ele fica cheio de astrologias. Esse cara só pode trabalhar com benchmarks. Se você é um gestor raiz, você consegue trabalhar com benchmarks e sabendo o que você faz. Ou seja, você bate no peito e fala assim, amigo, eu sei fazer, não adianta vir com esse negócio. Por quê? O seu time, senhoras e senhores, vou dizer uma coisa para vocês, o seu time vai virar para vocês e vai dizer, esse negócio não funciona, não vai dele. Vai ou não vai? Essa é a vida real. Não funciona, isso aqui é tudo balela, mano, vamos fazer outra coisa. Todo mundo que vai fazer outbound vai virar para você, vai ter uma ideia genial dessa. O cara vai chegar e vai dizer assim, puta, mano, não funciona, isso é diferente, é muito difícil. Ou seja, você tem os benchmarks e sabendo o que você está fazendo, você leva grande vantagem. E um negócio que o Davidson falou, que é incrível, eu já vou falar o palavrão aqui, mas tá muito cedo para fazer isso, deixar isso aqui gravado, é o seguinte, é você saber os benchmarks por pessoa. Aí é outro nível.
que é uma coisa que a gente faz aqui na Speedio. A gente olha as estatísticas, tem o benchmark, a gente tem estatística por pessoa em diferentes partes do funil. Aí o jogo muda, porque inclusive, se você quiser, você pode estratificar o processo. Ou seja, eventualmente, se fizer sentido para a sua empresa, porque não existe regra para tudo nesse negócio de prospecção ativa, você pode potencialmente usar uma pessoa para uma etapa, outra pessoa para outra, e assim por diante. Não é isso, David? Perfeito. E posso adicionar uma coisa que eu gostei muito da tua frase, que foi o seguinte: o outbound não funciona. Normalmente, quando a pessoa pergunta isso, faz essa exclamação, eu gosto de fazer uma pergunta: curiosidade, para quantas empresas você ligou para você descobrir que o outbound não funciona? Aí ele acaba falando assim, ó, não, liguei para 20 pessoas e não funciona. Eu falo assim, que estatisticamente você não tem amostra suficiente. Vamos fazer o cálculo junto aqui, ó. Se eu precisar de 20, eu tô até usando a calculadora aqui, ó. Eu tenho 20 ligações, tá? Das 20 ligações, só 80% vão se tornar leads. Desses 16, só 39% vão se tornar interessados. Dos interessados, só 31% vão se tornar. Das reuniões, só 30% vão tornar. Se você só ligar para 20, se der tudo certo, estamos esquecendo que você está onboardando, você está iniciando só agora, estamos fazendo que você está fazendo o melhor pitch, esquecemos tudo isso. O benchmark fala que você não vai vender. O benchmark fala, com 20 ligações, a média é que você vai ter 0,5 vendas. Você não chegou a vender uma venda. Ou seja, precisa de volume. Você leu minha mente, exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer ia ser isso. Então, assim, tem umas coisas que eu queria mencionar aqui. Então, assim, para quem está começando agora o processo, lembre-se que o benchmark é um benchmark de pessoas rampadas. Ou seja, é o amigo que ele sabe fazer o rolê. Ou seja, isso exige, prospecção ativa exige treinamento, você tem que saber o seu pitch, você tem que saber o que você está fazendo no processo, você tem que ter um processo de ligação, processo disso, processo daquilo, tem que botar as coisas no CRM, ter alguma estrutura para ir seguindo as pessoas, tudo isso leva tempo. Então, gestor, não seja um gestor Nutella e que é apressadinho. Você tem que dar tempo para as coisas maturarem. Ou seja, você vai criar um processo de prospecção ativa, as etapas, os touches, não sei o que isso provavelmente assunto para outro nível produto, outra isca, outro produto, mas quando você tiver isso pronto, dê tempo para as pessoas ramparem, para que elas possam buscar o benchmark. E aí você vai esperar esse tempo de maturação e só depois você vai poder fazer referência para o benchmark para ver se aquela coisa funcionou ou não. Adiciona uma coisa, gestor, se você estiver fazendo modificações na sua máquina de vendas, dê tempo para as coisas acontecerem. Ontem, por exemplo, história real, a gente fez uma série de modificações no nosso processo de outbound e eu não posso, a partir de hoje, ou seja, se eu fiz a mudança ontem, hoje ou semana que vem, esperar que as mudanças já estejam em efeito. É isso mesmo, David? Eu tô viajando na maionese. Super. E até, poxa, quem tá ouvindo nós gostou disso e quer pesquisar um pouco mais. Pesquisa sobre Leading Indicator e Lagging Indicator. O que o Moacir tá falando olha, não deu tempo ainda de eu chegar no resultado final, que é número de vendas. Talvez tenha um indicador de meio do caminho que funcionou. Poxa, o Moacir mudou, exemplo, a plataforma dele lá de lista. Bacana. Antes, de cada 10 eu tive contato de 6, agora lá, exemplo, com a Speedio, de cada 10 eu tenho 8. Poxa, eu ainda não consegui chegar no resultado lá de venda, mas é um indicador que está me prevendo que eu vou chegar em vendas. Poxa, antes eu tinha uma determinada abordagem, de cada 10, 5 iam para a reunião. Agora, de cada 10, 6 estão indo para a reunião. Não significa que vai aumentar minhas vendas, mas a tendência é isso. Então esse termo é o Leading Indicator, caso alguém queira pesquisar. Perfeito. E aí, uma analogia bem simples para qualquer pessoa de qualquer nível entender é o seguinte: imagine que você mora em uma casa e que você tem alguma coisa errada que está infiltrando água na casa. Aí, parou a chuva no dia seguinte, você contrata um amigo para ir resolver o negócio. O pedreiro lá, seja lá quem for, o amigo vai lá em cima, ele resolve lá uma biriboca da parafuseta, ele faz o negócio. Não adianta, no dia seguinte, se não chover, você não vai saber. Você tem que esperar passar um tempo. Inclusive, a água que está dentro que já entrou, infiltrou na casa, ela precisa secar. Então, isso é um fator exógeno, você não tem como controlar isso. Depois que a água secar toda dentro da casa, e só depois que chover novamente, depois de secar, que você entenderá qual é o Lead Indicator, que é o que o Dave falou.
Ou seja, não seja um gestor Nutella apressadinho, porque isso não ajuda ninguém. Isso só gera ansiedade no seu time. Você muda um processo e fala assim, não, amanhã eu quero resultado, né, velho? Amanhã eu quero 5 vendas aqui na minha mesa. Pô, não é assim. Correto? Super correto. Fantástico. Com essa demanda definida, David, quais são os passos para implementar ou escalar uma máquina de vendas? Legal. Eu acho que o primeiro é descobrir o que você quer fazer, que tem 2 grandes linhas, né? Você quer atingir o seu gap, a sua meta, ou seja, olha, eu tô vendendo 10 e quero vender 14, é um objetivo, beleza. Então eu vou fazer tudo o que é possível para atingir lá. Então eu preciso ver, e a calculadora entrega isso muito pronto, olha, para atingir as 6 vendas com esse benchmark, eu preciso de uma lista de 600. Legal, como eu consigo essa lista de 600, que é a minha primeira etapa do funil? Plano A. Vamos falar que o seu plano é diferente. Você fala assim, olha, não adianta eu conseguir... Eu olhei agora o benchmark, eu não tinha conhecimento disso, e eu tô vendo que esse número de leads eu não vou conseguir atender com a minha equipe. Eu tenho uma equipe de 2 pessoas, tá precisando de 600 leads. Eu não consigo atender, imagina que você tem esse número, com essa percepção, você não consegue atender 600 leads com 2 pessoas. Qual a pergunta, então? Qual o número de vendas que eu consigo adicional com a minha equipe atual? Então vamos lá. Quantos leads que minha equipe atual consegue? Poxa, 600 não dá para atender 400 leads. Beleza. Então vou colocar esses 400 e vou ver qual o número de venda. Poxa, eu queria atingir 5. Poxa, mas para 5 eu precisava de 3 vendedores. Hoje eu tenho 2. Legal, em vez de 5 eu vou atingir 4. Mas será que não é melhor, em vez de eu ficar com o meu status atual, eu não aumentar essas vendas? Então, o primeiro passo para implementar é decidir o que você quer. Você quer fazer o máximo possível para atingir seu gap, ou você quer fazer o que é possível com sua equipe atual? O primeiro passo é esse. Segundo passo, e eu vejo um equívoco grande das empresas, é você conseguir monitorar etapa a etapa do funil. É como o senhor falou, o CRM vai te ajudar muito. E não é besteira, não é... Como é que frescura, né? É porque, olha só, vamos dizer que você não queira fazer isso. Você fala assim, poxa, eu quero ser um pouquinho mais radical, vou esquecer isso tudo, eu quero saber 2 coisas. Lista e venda. Então tá. Então você tá falando assim, ó, recebi a lista e tua planilha de Excel, seu sistema vai ter 2 linhas. Lista e venda. Tá bom. O cara não tá vendendo no final do mês. Ele não tá vendendo pelo quê? Ele não tá marcando reunião, o contato é ruim, o segmento tá errado, foi o preço. Fica muito difícil você tomar essa decisão, né? Então, o segundo passo é você conseguir acompanhar, eu falo, pelo menos semana a semana, mas se a tua equipe não é muito grande, eu acho que dá para fazer isso dia a dia, quando está entrando de etapa por etapa. Você conseguir ver essas taxas de conversões. Isso precisa de muita disciplina. Então, o primeiro passo, descobrir o seu objetivo. Eu quero atingir a meta ou eu quero fazer o máximo possível com a minha equipe? O segundo é eu acompanhar isso etapa por etapa para ir ajustando esse processo. Que é um exemplo muito claro de como isso funciona. O Walter falou ali de rampagem, né? O tempo que demora para eu ficar pronto. Pega um processo novo, pega um novo produto seu e grava como é que é a sua abordagem com o primeiro cliente. Provavelmente você vai ficar até meio envergonhado, você fala meio robótico, a frase, fica uma frase meio administresa. Eu posso falar de administração que eu fiz, então a administresa às vezes peca pelo excesso e fica chato. Aí quando você vai e você fez a 4ª, 5ª, 6ª vez, você vai perceber que tem partes do seu discurso que não faz sentido lá para o cliente, você minimiza automaticamente. Tem outras partes que ele brilha o olho, aí você fala mais alto, você fala com mais confiança. Aí você percebe que quando chega na parte de mostrar a funcionalidade Y, você ganhou a venda, aí você fica mais inflado. Isso só acontece com tempo e repetição. Perfeito. E assim, pongando um pouquinho, como a gente diz lá na minha terra, nesse negócio do objetivo, isso é super importante, porque olha só, outra coisa que pouquíssimos gestores fazem, nas milhares de demonstrações que eu fiz, nas milhares de conversas que eu fiz com gestores, empresários que querem implementar outbound e gestores de outbound, é que falta muito a questão do objetivo do processo. Então, por exemplo, se você, a depender da lista que você gere, veja, no Brasil hoje aqui na Spirus tem mais de 20 milhões de empresas ativas prontas para comprar de você. E você tem os filtros nossos que você pode segmentar absolutamente qualquer parte desse mercado com uma precisão ridiculamente alta, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o targeting, ou seja, o segmento do mercado que você vai focar, vai definir o seu retorno no investimento. Que é o seguinte, vamos lá. Imagina o seguinte, e eu falo isso muito nas palestras que eu dou, nos treinamentos que eu dou. Se você estiver prospectando, vamos lá, digamos que a empresa tenha 1.000 clientes, ou 100 clientes, ou 500 clientes.
Nessa base, você vai ter clientes que têm um ticket médio de R$1.000 e empresas que têm ticket médio de R$20.000. Então, se você foca nas empresas que têm um ticket médio maior, vale mais a pena você gastar mais tempo no seu funil de vendas com aquelas pessoas, porque você tem um ticket maior. Talvez seu tempo de fechamento seja maior, porque são empresas maiores. Mas aí você tem que calcular dentro do seu objetivo. E isso também é ciência. Veja só, dados reais nossos aqui. Para a gente fechar hoje um cliente de outbound, a gente demora em média 60 dias. Um cliente de inbound, a gente demora em média 10 dias. Só que o cliente de outbound tem um CAC muito menor, ele tem um LTV muito maior e um churn menor. Ou seja, é mais negócio para a gente buscar esse cara do outbound, apesar do tempo dele ser, o tempo para fechar ele seja maior. E esse é o jogo que o amigo gestor tem que estar pensando. Dentro do outbound dele, quem vamos atacar? Quantas pessoas vão ter nesse processo? Qual o ticket que eu estou buscando? Qual o motivo disso? Isso vai ditar também a quantidade de pessoas que você vai ter que jogar em cima do seu funil, embaixo do seu funil. Porque se você, eu garanto, amigo gestor, amiga gestora do meu coração, se você fizer como a maior parte dos gestores fazem, que é assim, não, vamos galera para trabalhar aí, velho, vamos nessa, vamos fazer, você vai se frustrar. Não tem jeito. É a definição da frustração. É você começar uma coisa sem saber onde você vai acabar essa coisa. É isso mesmo, David? Isso. E, Balcer, e nesse ponto que você falou do segmento, eu até fiz uma colinha quando você estava falando. Olha o impacto, talvez, do segmento. 3 variáveis que eu pensei aqui que impactam de você escolher o segmento errado. Imagina que você venda aqui para 3 segmentos: saúde, educação e indústria. Mas pode ir qualquer uma delas, tá? Pela experiência, eu estava vendo aqui 3 grandes pontos que impactam o segmento. Ó. Qual é o fit? Quanto que seu produto entrega de valor para cada segmento? Imagina que seu produto ele é muito bom. Os clientes de educação amam esse produto. Eles falam, meu Deus, que bom que o Balcer entrou em contato comigo. Eu amo esse negócio. Aí o cara de saúde, ele fala, cara, isso é legalzinho, mas eu vivo sem. E o cara da indústria, ele fala assim, olha, cara, a menos que quebre o meu sistema atual, eu nem vou olhar para esse sistema. Poxa, então o segmento infala. Primeira coisa, aí chama de fit com o produto. Quando seu produto abraça esse mercado? O segundo é qual o seu conhecimento desse setor? Olha, eu vim muito da área de software. Então, se for um cliente da área de software, eu vou conseguir discutir melhor com ele quais são as métricas, quais são as estratégias de marketing e vendas. Se for um cliente de varejo, eu vou ter mais dificuldade. Eu não tive tanta experiência quanto isso. Então, o teu vendedor, imagina esses 3 segmentos, imagina que ele conhece tudo sobre saúde. Poxa, ele tende a desenrolar melhor, porque aí talvez é um outro assunto pra gente. Uma das coisas é, as pessoas preferem falar com especialistas, então você precisa ter conhecimento. Fit com o produto, quanto que o produto abraça, conhecimento do vendedor. E o terceiro é qual o nível de necessidade desse mercado. Poxa, o teu sistema resolve a nota fiscal dele. Ou seja, se para de funcionar, ele para de faturar e tem um problema gigantesco, né? Ele vai dormir brigado com a esposa ou o esposo lá porque o dinheiro não entrou na conta. Poxa, seu nível de necessidade é lá em cima. A curva ou o ciclo de vendas vai ser muito mais rápido. Então, olha como é. Então, vamos lá. Sabendo que fit com produto, conhecimento do vendedor e necessidade do mercado são diferentes, eu escolher o segmento errado. Imagina escolher o segmento, que tem, meu produto não atende bem, cara, ele pegou o discurso de vendas ontem, ele nem sabia bem que existia software para saúde e radiologia, peguei que minha esposa é de radiologia, e a necessidade do mercado, nossa, a pessoa vive super tranquila com isso. A possibilidade de não dar certo é muito grande. Por isso, então, talvez valha a pena analisar, dentro dos filtros, por exemplo, 70 filtros que a Speedio tem, qual deles que você tem maior fit pro seu produto, e aí eu sugiro fazer uma notinha de 1 a 10 simples, cara. Poxa, legal. Nesse segmento aqui, eu acho que são 10. Os clientes amam esse negócio. Nossa, nesse daqui, ninguém gosta. O pessoal, na verdade, contratou quase de favor. Tá, conhecimento do teu vendedor que vai fazer. O quanto que ele conhece? Ele já teve experiência prévia nisso? Poxa, ele viveu isso 10 anos. Ele viveu isso 5 anos. Nossa, ele nunca viu isso e a gente colocou uma pessoa pra lá. O terceiro ponto. Qual a dor que tem nesse segmento que eu resolvo? Então, talvez fazendo uma matriz 10 te ajude a escolher o segmento. Então é o seguinte, você tem lá no funil as suas etapas
E os seus benchmarks, que são esses números que estão marcados na sua tela, eles vão ser diretamente impactados pelo targeting que está sendo feito, por essa matriz que o Dave falou. Ou seja, o nível de especificidade, o nível de especialização do gestor é diretamente proporcional à melhoria desses números que estão na tela de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Aonde é que o gestor vai coletar isso? Ouvindo as ligações, vendo o feedback dos clientes, assistindo as demonstrações, vendo o que as pessoas estão falando, por que não está agendando, vendo matriz de objeção, tudo isso. Ou seja, é o que eu disse, galera, esse aqui é um vídeo, é um produto mais especializado para gestores mais prontos. Mas ele também vai ter explicações para você aqui embaixo, se você estiver aprendendo. Mas o lance é, o gestor que não quiser estar próximo o suficiente da operação, ele não vai ter como melhorar os benchmarks dele. Aí ele está morto, porque ele não tem como inovar. Né? E isso faz toda a diferença, o quanto o gestor entende do produto, e é por isso que eu sou um grande crítico das pessoas que ficam mudando de trabalho a cada 9 meses, a cada 1 ano e tal, aquela coisa toda, porque a pessoa não ganha especialização suficiente na área dela. Não dá para você virar um super especialista em alguma coisa em 6 meses, 9 meses, 1 ano. Não rola. Né? Você pode ter background de outras empresas e trazer para uma empresa nova. Mas a empresa que você está vai ter especificidade, sem sombra de dúvida, que você vai precisar entender para fazer um funil de outbound que seja melhor do que o benchmark. Porque o benchmark está ali para nortear esse negócio. E o seu objetivo é estar acima do benchmark. Né? Inclusive, isso pode ser colocado em OKRs, objetivos, o caralho, não sei o quê, para você justificar o que você está fazendo e mostrar para o seu gestor, para os seus sócios, para os seus investidores, para o que for, porque você está fazendo um trabalho incrível. Ou seja, olha, o benchmark desse mercado é 5%, eu estou entregando 8%. Mano, tá incrível, estou fazendo um trabalho fantástico, eu sei o que eu estou fazendo. Mas, Dave, exatamente. E a quantidade de vezes, né, o Moacir como líder, eu também, que as pessoas não nos mostram isso, né, não mostram o resultado e falam assim, tá, mas me mostra uma referência, me ajuda também a te avaliar. Então isso acaba te ajudando aí na própria carreira. Fantástico, fantástico, fantástico. É isso. Dave, foi incrível conversar com você, de verdade. Vocês da A-Player são fantásticos, eu sou super fã de vocês. Fica aqui a minha recomendação para quem tiver no espaço que quiser contratar consultores e tal, fica aqui a minha recomendação ao vivo neste produto. Os caras realmente são esquisitos, eles são diferentes. Né? É isso, David. Obrigado mesmo, Moacir. E talvez, se puder deixar um último recado pro pessoal, poxa, talvez alguém que tá vendo e fala assim, poxa, eu queria ter a oportunidade de, talvez tá com dúvida, prospecção é para mim ou não é? Talvez eu queria ter uma ajuda para fazer essa calculadora. Cara, entre em contato com a Speed, porque toda a equipe de vendas foi super capacitada sobre essa questão da calculadora. Ao longo do processo de vendas, a equipe que conhece muito sobre isso vai conseguir algumas perguntas, entender melhor sua necessidade e aplicar nesse funil para te sugerir. Olha, seja o seu objetivo, eu quero fazer o melhor número de vendas com a minha equipe atual, eu quero atingir todo o que eu preciso para atingir a meta que eu não estou conseguindo atualmente. Então, Moacir, obrigado demais pelo papo. Gente, vai ser um prazer aí poder conversar com vocês em outros momentos. É isso. E só antes da gente se despedir, você abriu uma porta incrível para falar mais uma coisa, que é o seguinte, e essa é uma grande dica para qualquer pessoa que está vendendo qualquer coisa. Veja só, a calculadora, ela ajuda a gente a fazer um troço bem esquisito, que é o seguinte. Digamos que o cliente venha pela porta e ele fala, meu objetivo aqui é fazer tal coisa, eu quero atingir tanto de vendas. Tá bom, amigo, beleza. Aí você bota lá na calculadora, né? Aí o cara fala, não, mas eu quero contratar um plano pequeno. Quantas vezes eu já não falei para os clientes assim, amigo, você não vai bater a quantidade que você quer. Olha só, eu posso vender para você, não tem problema nenhum. Está no site, está aberto, você pode passar seu cartão de crédito, pagar o boleto e ser feliz, não tem problema. Mas com essa quantidade você não vai bater. E eu acho que essa honestidade intelectual dos vendedores, dos closers, dos hunters, do que for, com os clientes faz toda a diferença. E se aplica para qualquer mercado. Seja o cara vendendo placa fotovoltaica, pode, sei lá, o cliente liga pro cara falando, querendo vender placa fotovoltaica. Não, amigo, eu quero comprar 12 placas. Aí o vendedor do outro lado pode virar e dizer, vendo para você as 12, ou perguntar, tá, mas peraí, qual é a sua conta de luz no momento? Quanto você gasta? Eu gasto R$1.500 por mês. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Você tá no estado de São Paulo, né? Bicho, não vai ser o suficiente as 12 placas, você vai ficar com raiva de mim depois. Você gostaria de analisar a possibilidade de comprar mais placas fotovoltaicas?
Na pior das hipóteses, o cara vai lembrar de você como um vendedor honesto e nunca mais vai esquecer você e muito provavelmente volta para comprar suas placas fotovoltaicas depois. E aplica-se para qualquer coisa. Software, CRM, carro, tudo. O cara vai comprar um carro, amigo. Você chega lá, o vendedor do carro tá lá. Não, porra, eu gostei desse... Sei lá, pensando num carro aqui, eu gostei desse carro aqui que tem 5 assentos. É bonito ele. Aí o vendedor fala, beleza, mas, cara, me fala um pouquinho de você aí. Você tem família, não tem? Não, eu tenho 2 filhos, uma esposa. Bicho, deixa eu te dizer uma coisa, posso te vender o carro de 5 lugares, mas tu vai ficar com raiva de mim, porque esse carro aqui, a mala dele é pequena, não vai caber as coisas todas das crianças, e você não vai conseguir fazer uma viagem com o seu carro. É isso mesmo que você quer ou você quer olhar um carro de 7 lugares? Porra, ganhou o cara, velho. Ganhou o cara. Simplesmente tendo honestidade intelectual e tendo rapport com a pessoa. Né? E aí, tudo isso vem intrínseco na calculadora que vocês viram nesse infoproduto. David, você é incrível. Obrigado, também. Obrigado. É isso, velho. Valeu, você. Obrigadão, pessoal. Um abraço. É isso, minha gente. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero muito saber sua opinião. E é como eu disse no começo desse vídeo, eu quero saber se a gente conseguiu aqui mudar a sua vida. Me manda uma mensagem aí para ver se você curtiu realmente. E eu adoraria, do fundo do meu coração, da minha alma, do meu âmago, saber se você realmente usou a calculadora e se ela fez a diferença para você. Me conta. Se interessou no que a gente falou? Se você está interessado em conhecer a empresa que é a melhor geradora de leads B2B do Brasil, premiada para tal, clica no link aqui embaixo e venha conhecer a gente sem custo, conhecer a gente gratuitamente para ver se a gente pode ajudar você no seu outbound. Valeu? Beijo enorme. Até a próxima. Um axé!